Olá, eu sou Carolina Garrido e estamos de volta para a quarta aula do módulo introdutório do curso Emergência Climática do IMC. Hoje vamos nos perguntar como as empresas do petróleo respondem aos desafios postos pelas mudanças climáticas. Esperamos que, ao final da aula, os participantes sejam capazes de, primeiro, identificar o que justifica as empresas produtoras de combustíveis fósseis estarem no centro do debate sobre as mudanças climáticas. Segundo, definir o que seria uma economia fóssil e as razões pelas quais ela é criticada. Terceiro, elencar medidas que a sociedade demanda das empresas produtoras de combustíveis fósseis para o enfrentamento das mudanças climáticas. E, por fim, caracterizar estratégias de greenwashing ou obstrução utilizada pelas empresas para impedir ou empurrar com a barriga as mudanças no modelo de desenvolvimento vigente. Vamos lá! Para compreender a causa da centralidade das empresas produtoras de petróleo e outros combustíveis fósseis no debate sobre as mudanças climáticas, é importante retomarmos as principais fontes de emissões históricas de gases de efeito estufa, o que podemos ver aqui, nesse gráfico produzido pelo OMC. Aqui podemos ver a série histórica das emissões diante dos principais setores ao longo dos anos, desde 1850 até 2022. Podemos ver que a partir do século XX ocorreu um crescimento que se tornou exponencial nas emissões relacionadas à queima de combustíveis fósseis no setor de energia. Hoje em dia, ele representa uma contribuição muito superior que de outros setores. Assim, como já vimos, a primeira revolução industrial, lá no século XVIII, o capitalismo intensificou e acelerou o uso de elementos da natureza e da força de trabalho humana para fins econômicos. Em uma segunda grande onda do desenvolvimento capitalista, essa intensificação se ampliou, ainda mais com a utilização de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás e o carvão. A energia fóssil foi ficando cada vez mais presente nos processos produtivos e nas inovações tecnológicas, assim como em conflitos internacionais, se tornando central no modelo de desenvolvimento econômico e geopolítico do mundo. Mas isso também levou à multiplicação de emissões de gases de efeito estufa, o que mostra a insustentabilidade desse sistema. Nesse sentido, as empresas produtoras de combustíveis fósseis possuem uma grande responsabilidade quando o assunto é mudanças climáticas. Mais especificamente, um grupo seleto de empresas produtoras de petróleo e outros combustíveis fósseis, as chamadas Carbon Majors. Em português, algo como as gigantes do carbono. Esse é um grupo de 100 empresas que foi responsável por 2/3 das emissões industriais de gases de efeito estufa desde 1988. Nesse gráfico, produzido pelo Climate Accountability Institute, conseguimos ver as emissões históricas de CO2 de todo o setor de combustíveis fósseis e cimentos na linha preta e as emissões dessas 100 empresas, as Carbon Majors, na linha vermelha nesse mesmo período de tempo. Notamos que elas foram responsáveis por grande parte dessas emissões históricas do setor. Então, quais são essas empresas e por que elas têm tanto poder? Bom, primeiro é importante observar que, dentre aquelas 100 empresas, as 20 maiores respondem por 30% das emissões históricas globais de gás carbônico. Algumas delas vocês já devem conhecer, como por exemplo a BP, a ExxonMobil, a Chevron. Você já ouviu falar delas? Aqui nessa tabela podemos ver exatamente quais são as 20 maiores emissoras e qual é o percentual da sua contribuição para as emissões globais históricas. Mas, além da grande centralidade na produção de energia, as empresas do setor fóssil, ao longo dos anos, buscaram aprimorar sua produção e maximizar o seu lucro de diversas formas. Entre elas, é possível apontar o financiamento de pesquisa e inovação tecnológica que criassem um destino lucrativo para os seus subprodutos. Assim, foram sendo desenvolvidos materiais com base nas matérias-primas desse setor, dentre os quais podemos citar plásticos, tecidos, medicamentos, entre outros, que estão presentes de forma cada vez mais expressiva em nossas vidas. Podemos considerar, então,
que vivemos em uma economia fóssil? O que isso quer dizer? Malme define economia fóssil como uma economia com crescimento autossustentado no consumo de combustíveis fósseis e, por isso, gerador de um crescimento contínuo nas emissões de CO2. Em outras palavras, essa é uma economia necessariamente insustentável, considerando que a sua dependência em combustíveis que são finitos e que ela é geradora de um ciclo de produção e de consumo que não acompanha a regeneração natural do meio ambiente. Vemos também a grande influência global que essas empresas têm. Um exemplo do poder de interferência dessas empresas na política de alguns países é o caso dos Estados Unidos. O país possui, desde 1980, uma política externa que prevê o uso de tropas militares para garantir o controle de reservas de petróleo no Oriente Médio. Você lembra da invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003? Ela foi fortemente motivada pelos interesses das empresas fósseis, sob o pretexto de posse ilegal de armas de destruição em massa, o que nunca veio a ser comprovado. Assim, a economia fóssil, além de gerar uma constante dependência dos seus produtos, também fomenta disputas políticas, guerras e abuso de autoridade, a partir da grande influência que essas empresas têm, com participações consideráveis nos PIBs de alguns países e atores que acumulam posições de poder na política nacional e dentro dessas empresas. Mas nós temos que lembrar que a economia fóssil é apenas um modelo de desenvolvimento, não o único. São várias as opções para pensarmos e elas precisam ser pautadas no desenvolvimento sustentável, uso de energias renováveis, sistemas agroflorestais e o consumo consciente. Não é necessário escolher entre desenvolvimento e preservação da natureza. Trouxemos aqui um vídeo produzido pelo Instituto Clima Info, que traz uma visão alternativa da relação entre o ser humano e a natureza. Bom, considerando que as empresas de combustíveis fósseis são parte central do problema, a sociedade vem cada vez mais demandando que elas tomem medidas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Uma primeira medida que deve ser adotada são planos de descarbonização que sejam viáveis. Quando falamos de descarbonização, estamos falando de um processo de reduzir emissões de gases de efeito estufa resultantes de uma atividade humana, o que é um desafio especialmente para produtores de petróleo. Os planos de descarbonização dessas empresas devem levar em conta tanto as suas emissões na exploração e produção de petróleo, como também as emissões posteriores na sua queima. Isso é importante porque a maior parte das emissões relacionadas aos combustíveis fósseis estão na fase da queima. Uma segunda demanda que podemos trazer é o financiamento para fontes de energia limpa e para uma transição justa. Isso porque empresas produtoras de combustíveis fósseis possuem muitos recursos financeiros e tecnológicos que devem ser redirecionados para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, como a energia solar e a eólica. É importante também que essa transição seja feita de uma forma justa, para evitar, por exemplo, que trabalhadores e comunidades que dependem da indústria fóssil sejam negativamente afetados. Por fim, uma terceira demanda muito importante é limitar a extração dos combustíveis fósseis em si. Como esses combustíveis são as principais fontes das emissões de gases de efeito estufa, zerar a extração e queima desses recursos é essencial para diminuir emissões e mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas. É o que vemos nesse gráfico produzido pelo IPCC, que projeta trajetórias de redução de emissões para diferentes cenários de temperatura. Além de mostrar um caminho perigoso que estamos traçando com
as nossas medidas atuais, vemos também outros cenários em que há uma redução significativa das emissões, limitando o aumento de temperatura a 2 graus Celsius ou 1,5 grau, como estipulado no Acordo de Paris. Mas, para alcançar o cenário de aquecimento de 2 graus Celsius, por exemplo, o IPCC indica que é necessário que 80% das reservas de carvão, 50% das reservas de gás e 30% das reservas de petróleo já conhecidas não sejam exploradas. Assim como vimos para as grandes petroleiras estrangeiras, também existe uma demanda para que aqui no Brasil a Petrobras se reposicione e se torne uma empresa de energia, não apenas de petróleo. Essa mudança deve passar por medidas concretas, principalmente investimento em energia limpa e renovável e metas de descarbonizar a empresa, abandonando o carbono como seu pilar econômico. No entanto, não é isso que a Petrobras vem fazendo. A maior parte dos seus recursos continua sendo direcionada para a exploração e produção de petróleo e gás natural. No plano de negócios da empresa, os seus investimentos de 2024 a 2028 estão planejados 11 bilhões de dólares na sua descarbonização. Mas isso representa apenas 11% dos seus investimentos totais previstos para esse período. Os demais 89% serão alocados nos combustíveis fósseis. Trouxemos aqui algumas falas dos 2 últimos presidentes da empresa, para exemplificar a resposta que vem sendo dada a essas demandas. Na primeira, vemos Jean Paul Prats, o último presidente da Petrobras, falar que a empresa irá até a última gota do petróleo. Já a atual presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala que, enquanto uma empresa de petróleo, a Petrobras deve continuar investindo na exploração desse combustível e repor as suas reservas. Bom, considerando essas medidas de mitigação necessárias e as demandas já apresentadas, podemos nos questionar: será que as empresas estão realmente tomando medidas efetivas? Ou a maioria delas, na verdade, não passa de estratégias de greenwashing ou maquiagem verde? Explicando, trouxemos o conceito de greenwashing baseado no verbete do glossário do OMC. Greenwashing são práticas discursivas e operacionais de uma empresa que se utiliza como estratégia de comunicação e marketing para parecer mais sustentável do que é, aos olhos dos clientes, fornecedores, consumidores e da sociedade em geral. Com o crescente interesse de consumidores por mercadorias sustentáveis, as empresas buscam associar seus produtos a práticas de processos ecológicos, buscando apresentá-los como produtos verdes. Essas estratégias comerciais pretendem desviar a atenção das pessoas dos processos realizados pelas empresas em alguma etapa da sua cadeia produtiva, que impactam o meio ambiente. Muitas vezes, inclusive, o investimento nessas propagandas de greenwashing supera em muito os valores investidos pela empresa para torná-la mais sustentável. Mais recentemente, estamos vendo que reclamações de greenwashing também vêm sendo relacionadas à ação climática, com campanhas de marketing sendo acusadas de enganar ou exagerar o empenho de algumas das empresas no enfrentamento das mudanças climáticas. Aqui nós trouxemos algumas dessas estratégias usadas por algumas empresas do petróleo que podem ser consideradas no conceito de greenwashing. Uma primeira estratégia, que nós chamamos de individualizar, seria o ato de transferir o foco da responsabilidade da produção de combustíveis fósseis para escolhas individuais dos consumidores. Uma segunda estratégia é o que chamamos de desviar a atenção, ou seja, centralizar seus anúncios em energias renováveis, mesmo que elas não estejam no centro dos seus negócios. Por fim, também podemos ver a estratégia de mudar sem alterar, ou seja, quando empresas anunciam metas net zero ou produtos carbono neutro, que dependem exclusivamente de compensações ou novas tecnologias, e não da alteração dos processos produtivos em si. Esses são alguns exemplos. Você consegue pensar em mais um? Para ilustrar na prática como essas estratégias vêm sendo empregadas, nós trouxemos alguns exemplos de propagandas de grandes petroleiros. O primeiro é o caso da BP, que lançou no início dos anos 2000 a sua calculadora de pegada de carbono.
Vamos ver o anúncio da campanha de 2005. What size is your carbon footprint? The carbon footprint, that I don't know. Whatever it is, the whole population of the world, make that a very, very big number. How much carbon I produce? Is that it? You mean the effect that my living has on the earth in terms of the products I consume? Essa tal da pegada de carbono é uma metodologia que foi criada pela BP para analisar os impactos que causamos na atmosfera e nas mudanças climáticas com os nossos hábitos de consumo, sendo calculado a partir de cada produto, processo e serviço que consumimos. Na verdade, o objetivo dessa estratégia foi transferir o foco da discussão de suas emissões e atividades emissoras, como a produção de combustíveis fósseis, e focar na escolha dos consumidores individualmente. Já no segundo exemplo, vemos a estratégia de desviar a atenção sendo utilizada pela gigante do petróleo francesa, a Total, que mudou em 2021 o seu nome para Total Energies, afirmando ter se transformado em uma empresa multienergética. Nessa campanha, ela vem vinculando diversas propagandas com uso extensivo de imagens de energias renováveis, como podemos ver aqui com essas turbinas eólicas. No entanto, os negócios da Total ainda são focados na exploração de combustíveis fósseis, com atividades renováveis sendo marginais. Por exemplo, no ano de 2020, o grupo Total Energies produziu 447 unidades de combustíveis fósseis para cada uma unidade de energia renovável produzida pela empresa, de modo que os combustíveis fósseis representaram mais de 99,7% do seu mix de energia. O terceiro exemplo é da estratégia mudar sem alterar. E trouxemos aqui o caso da Petrobras, que anunciou recentemente sua nova gasolina Pod, a primeira gasolina carbono neutro do Brasil. No entanto, essa não é uma gasolina mais limpa ou sem emissões associadas ao seu processo produtivo. A empresa simplesmente calculou as emissões associadas à gasolina e comprou créditos de carbono equivalentes para compensá-los. Mas a redução e a compensação de CO2 não representam medidas equivalentes para alcançar a neutralidade climática. E a redução tem que ser a prioridade em relação à compensação. E será que são só as empresas do petróleo que fazem greenwashing em relação a medidas que estão tomando no enfrentamento das mudanças climáticas? Vamos ver o caso da JBS, uma empresa brasileira que é uma das maiores do mundo no ramo alimentício e que tem suas metas climáticas questionadas, sendo acusada de greenwashing judicialmente em Nova York, como mostra essa reportagem da UOL. A Procuradora-Geral de Nova York, Leticia James, entrou nesta quarta-feira com uma ação contra a gigante brasileira JBS, acusada de greenwashing por ter assumido compromissos insustentáveis para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Em um documento apresentado à Suprema Corte do Estado, a procuradora disse que a multinacional não tem nenhum plano viável para atingir seu objetivo de neutralidade de carbono até 2040. Mais à frente, James diz que mesmo que tivesse um plano, o grupo JBS não poderia cumpri-lo, porque não existem práticas agrícolas estabelecidas que reduzam as emissões a zero. Sobre compensar essas emissões, ou seja, comprar créditos de carbono, o que equivale a investir em projetos que reduzam o efeito poluente, o documento aponta que seria uma medida cara em uma escala sem precedentes. Para a Procuradoria, a JBS e a JBS USA usaram o greenwashing e declarações enganosas para tirar proveito do desejo crescente dos consumidores de fazer escolhas que respeitem o meio ambiente. A companhia informou levar muito a sério seu compromisso com um futuro mais sustentável para a agricultura e disse que não concorda com a ação apresentada. Podemos reparar que parte das estratégias de greenwashing se utilizam da possibilidade de compensar ou, eventualmente, reduzir emissões a partir de soluções tecnológicas. Aqui nesse slide, nós trouxemos alguns exemplos de novas tecnologias verdes que são anunciadas por essas empresas como parte dos seus planos de descarbonização. Um primeiro exemplo seria o uso de tecnologias de captura de carbono, ou seja, técnicas para capturar o CO2, por exemplo, no momento da exploração do petróleo, antes que ele entre na atmosfera, transportando e armazenando por séculos ou até milênios.
No entanto, ela ainda tem uma aplicação muito restrita e não se tornou viável economicamente. Outra solução que a gente vê sendo falada cada vez com mais frequência seria o uso de carros elétricos. Diferente dos carros normais, que funcionam pela queima de gasolina para movimentar os seus motores, os carros elétricos não são movidos a combustão e são recarregados a partir de energia elétrica. Mas o seu processo produtivo exige um uso intensivo de minerais para a produção de baterias. A extração leva a impactos socioambientais muito relevantes, especialmente no sul global. Por fim, podemos falar de soluções de geoengenharia. A geoengenharia é um campo de estudos que desenvolve novas tecnologias para mitigar os efeitos da crise climática, o que inclui soluções para retirar o gás carbônico diretamente da atmosfera, aumentar a capacidade de absorção de gases de efeito estufa por alguns sumidouros, como, por exemplo, promovendo a fertilização de oceanos, e outras estratégias como o desvio de raios solares com emissões de aerosóis na atmosfera. No entanto, a maior parte dessas propostas ainda são só sugestões teóricas, sem aplicação na prática. E elas também trazem muitos impactos ainda desconhecidos, além dos seus altos custos, mostrando que elas não são viáveis no momento. Também temos que considerar que não temos tempo para esperar até que algumas dessas tecnologias se tornem viáveis em grande escala, considerando a urgência que vivemos em uma emergência climática. Percebemos que soluções tecnológicas são propostas por empresas como alternativas para justificar que não é necessário mudar o seu modelo de produção degradador do meio ambiente e emissor de gases de efeito estufa. Por mais que sim, o uso de tecnologia seja necessário para o enfrentamento das mudanças climáticas, não é possível contar apenas com soluções tecnológicas. Trouxemos aqui algumas sugestões de leituras, filmes e podcasts para você poder se aprofundar em algum dos temas dessa aula. Podemos mencionar como outra estratégia utilizada por empresas para evitar as mudanças que precisamos a obstrução climática. Mas o que é isso? Esse é um conceito que abarca 3 tipos de estratégias intencionais de construção de obstáculos à tomada de uma ação efetiva para o enfrentamento das mudanças climáticas. O primeiro deles seria o negacionismo climático, que você já escutou por aqui. Ele se manifesta quando negamos ou minimizamos as mudanças climáticas, por meio de divulgação de ideias e de fake news que desinformam as pessoas, deslegitimam pesquisas científicas e desqualificam os atores que buscam combatê-las. Um segundo tipo de obstrução é a procrastinação climática, quando se reconhece a existência das mudanças climáticas e sua seriedade, mas se busca retardar as ações mais ambiciosas para combatê-las, por motivos econômicos, políticos ou ideológicos. Por fim, também temos obstruções quando vemos a indiferença climática, que tampouco nega a magnitude das mudanças climáticas, mas escolhe não agir em face do problema, devido a razões psicológicas, logísticas ou culturais. Vejamos um exemplo concreto da empresa ExxonMobil, no seu caso de negacionismo. Ao longo da década de 1980, a Exxon teve um papel central nas investigações sobre alterações climáticas, financiando estudos acadêmicos e conduzindo experimentos para explorar o efeito do gás carbônico na atmosfera. Em 1989, o gerente de desenvolvimento científico e estratégico da Exxon apresentou ao conselho de diretores da empresa que cientistas, em geral, concordavam que gases liberados pela queima de combustíveis fósseis aumentariam as temperaturas globais, com consequências negativas. No entanto, na década de 1990, a Exxon mudou a sua posição pública, enfatizando as incertezas da ciência climática e argumentando que era necessário mais investigação antes de se implementar políticas públicas que regulassem o setor. Essa mudança foi, então, motivada por receios de prejuízos econômicos
que poderiam surgir de um consenso público sobre as mudanças climáticas e políticas para o seu enfrentamento. Ao longo dos 15 anos seguintes, a Exxon investiu milhões em campanhas para questionar a validade da ciência climática, publicando anúncios de destaques em diversos jornais. Por fim, podemos também pensar: qual é o cenário do negacionismo e da obstrução no Brasil? Aqui nós preparamos uma linha do tempo com alguns dos principais marcos para pensar esse movimento e como ele veio se consolidando no Brasil. Podemos destacar como o início desse movimento a década de 2010, quando, no Brasil, estava sendo debatido no Congresso Nacional um novo Código Florestal, que era de grande importância para a bancada ruralista. Nessa época, em 2009, um professor da UFAL argumentava na Câmara dos Deputados que o CO2, na verdade, seria benéfico e não influenciaria o clima global. Um segundo momento de intensificação desse movimento foi no governo do Jair Bolsonaro, em 2019. Ele colocou Ricardo Salles como seu ministro de Meio Ambiente, que se tornou uma figura central do movimento de negacionismo brasileiro, de forma totalmente contraditória com seu papel de ministro e responsável pela aplicação de políticas ambientais no âmbito federal. Como resultado, na gestão Bolsonaro, em 2019, a Comissão Brasileira adotou uma posição obstrucionista nas negociações climáticas da COP25, junto com países como a Arábia Saudita e Estados Unidos. Por fim, podemos ver que, mesmo com a mudança de governo, a gente continua vendo algumas dessas estratégias sendo implementadas. Por exemplo, em 2024, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o petróleo não teria qualquer relação com o desastre climático do Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que são as emissões oriundas da queima do petróleo uma das principais causas das mudanças climáticas, que aumentam a proporção e a intensidade desses eventos climáticos extremos. Então, voltando para a pergunta inicial da aula, como as empresas do petróleo respondem aos desafios postos pelas mudanças climáticas? Podemos perceber que algumas empresas também são responsáveis historicamente pela emergência climática, especialmente aquelas do setor dos combustíveis fósseis. No entanto, elas não só demoraram a responder ao problema, como adotaram estratégias para preservar seus interesses econômicos e evitar ou adiar mudanças, como o greenwashing e a obstrução. Mas as empresas do petróleo não são as únicas que têm altas emissões de gases de efeito estufa e que estão barrando mudanças no modelo de desenvolvimento vigente, sendo importante olhar para outros setores, como, por exemplo, o agronegócio aqui no Brasil. Isso nos leva a pensar: e no Brasil? Quais são os principais obstáculos à promoção de estratégias para uma transformação socioambiental? Esse será o tema explorado na próxima aula. Até lá!